Eu fiquei feliz quando o aspecto do pai professor, o pai educador, ficou ainda mais evidente quando os pais foram obrigados a passar mais tempo com os filhos, com a escola suspensa no período da pandemia, Sim. né? E assim, foi pelo menos nesse aspecto positivo para que o pai evoluísse no sentido de que ele precisa participar desse processo. Não é só delegar à escola essa função, né? Infelizmente, muitos pais, eles ainda delegam. Mas qual é a chave que um pai recebe, por exemplo, por participar de um evento como esse? Faz diferença na criação dos filhos em que aspecto, professora Mariana? Guilherme, a gente pensando assim, em todos os eventos, né, nessa gama de temas que nós já priorizamos, a gente fala desde o contexto histórico em que vivemos enquanto Brasil, enquanto mundo, né, aquilo que vem atacado à mente dos nossos filhos e dos nossos educandos. Nós falamos também das diversas abordagens e métodos pedagógicos que as escolas têm oferecido para que eles, por exemplo, eles escolham a escola ideal para o seu filho. Nós também revelamos os valores e as obrigações, vamos dizer assim, dos pais nesse processo educativo. Em alguns momentos, nós trazemos a palavra que temos recebido enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Então, já falamos, por exemplo, da função da graça na educação. Já tivemos o pastor Aloysio, a pastora Márcia, a pastora Valéria falando sobre a graça na educação. E nós vamos desenvolvendo, assim, alguns aspectos, vamos dizer, no mundo natural, a partir da educação enquanto uma ferramenta mesmo natural. E algumas partes que nós nunca vamos deixar, que é essa parte que recebemos enquanto corpo de Cristo, a direção da igreja. E esse ano recebemos o tema, né? Ele tem essa inspiração. Enquanto povo de Deus, nós recebemos uma profecia de igreja cheia, de casa cheia. Então, também para a escola cheia. E na escola videira isso já acontece, né? Porque pelo que eu estou sabendo, a lista de espera lá é grande, é ou não é? Perguntar para a diretora pedagógica aqui, como é que é essa fila de espera da escola videira, Lília? Olha, é verdade, é real isso, né? Para algumas turmas a gente tem sim uma lista de espera, cada agrupamento tem ali uma regra com relação a número máximo de alunos por turma, e a gente tem esse zelo aí, né? De receber cada aluno com muito cuidado. Isso é um ótimo sinal. A lista, né? Não significa que estamos lidando com números, a gente lida individualmente com cada um, né? E para nós é um privilégio isso, né, Guilherme? É fruto de um tempo de trabalho, de desenvolvimento que a escola vem fazendo, e que eu alegaria isso, inclusive, a nossa preocupação justamente com essa formação plena, completa, inteira, por entender de que é formado um ser humano e uma criança. E, assim, até respondendo um pouquinho do que você perguntou para a Mariana, né? Sim. O que esse pai ou esse participante do nosso encontro poderia ter de instrução? Eu acho que em todos os nossos encontros a gente nunca deixa de lembrar a respeito de como o ser humano é formado, de como a criança é formada. Ela tem os seus aspectos cognitivo, emocional, espiritual, e o educador também. Então, é um encontro que eu diria pleno e completo sempre, porque ele capacita essa pessoa que forma uma criança não só a compreender como ela é formada, e ter estratégias assertivas para isso. Sim, como a si mesmo também, capacitar a si mesmo para essa didática de formar alguém, de ensinar alguém, que é desafiador. Não é fácil mesmo, né? Deixa eu até fazer essa pergunta, porque são várias áreas. Então, quando a gente diz que a criança ela não deve aprender só a matéria ali, mas existe o que a criança é feita, o que o pai e a mãe precisam se preocupar quanto ao ensino? Porque às vezes nós ficamos pensando assim, ele já está inteligente, sabe matemática, português, mas existe ali o fator social que é muito importante. Então, vocês como psicopedagogas estão ali no centro, né, onde elas são formadas. Tem crianças que são tímidas e essa timidez impede essa criança de se relacionar socialmente, e isso vai afetar lá no final o resultado do ensino também, né, Lilian? Como é que funciona essa educação plena? Ela se importa com o currículo ou se importa também com a parte social da criança? Olha, ela se importa com tudo que é importante. O currículo é importante, a parte social é importante. O espiritual também. O espiritual também é importante.
né? A questão da liderança também é importante. A questão do engajamento e do ritmo também é importante. Então, você tem, às vezes, por exemplo, uma família que está tão voltada para o emocional, com o desenvolvimento, com ele não ser tão pressionado, mas eu estou vendo um mercado de trabalho ali na frente que vai exigir dele que ele corresponda a uma oratória, a uma liderança, a uma pressão do mercado. Então, a escola que trabalha com uma formação plena, ela também se preocupa com isso. Mas ela não pensa somente nisso, porque ela sabe que está lidando com um público que é também como se fosse o seu rebanho. Isso inclui pastoreio, cuidado, condução, amor. Então, eu diria que uma escola cheia e plena de tudo isso junto, né? Que forma conhecimento, mas também o caráter.